Fala pessoal, tudo certo? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer uma demonstração, que é a demonstração da fórmula de Heron, beleza? Uma demonstração bem interessante aí, que vai nos possibilitar de calcular a área de um triângulo sabendo apenas os lados desse triângulo, tranquilo? Então eu vou fazer a demonstração da fórmula de Heron e eu vou fazer a demonstração de duas maneiras diferentes, certo? Vou resolver ela de duas maneiras diferentes, para a gente aprofundar o nosso conhecimento. Tranquilo? Então, o que a fórmula de Euler vai nos dizer? Ela vai nos dizer o seguinte: para mim calcular a área de um triângulo sabendo apenas os seus lados, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, que a área do triângulo é a raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C, certo? Esse P ele é chamado de semiperímetro, certo? Ele é chamado de semiperímetro. Ele é a metade do perímetro, certo? Então, perímetro é A mais B mais C, nesse caso aqui, desse triângulo, certo? O perímetro é A mais B mais C. E como o semiperímetro é metade do perímetro, então eu posso calcular o perímetro desse jeito aqui, ó. Então, o perímetro desse triângulo é 2P, certo? Que é igual a A mais B mais C, certo? Então, o semiperímetro ele é metade do perímetro, certo? Então, posso escrever desse jeito aqui, ó, que 2P é igual a A mais B mais C. Se eu quiser, eu posso passar esse 2 aqui dividindo, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Então, como é que eu vou fazer essa demonstração aí? Quando a gente está estudando geometria plana, como é que se calcula a área de um triângulo em geometria plana? A área de um triângulo em geometria plana, a gente calcula assim, ó. É a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, vamos traçar uma altura aqui nesse triângulo. Vamos tá aqui a altura do triângulo, ó, certo? A altura que vai formar um ângulo de 90 graus com a base desse triângulo aqui, ó. A base é AC. Então tá aqui o ângulo de 90 graus. Esse cara aqui é a altura, Hzinho, certo? Então, como é que a gente calcula a área desse triângulo aí em geometria plana? É base, nesse caso aqui é o B, vezes a altura, dividido por 2. Tranquilo? Então tá aqui a área desse triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Tem uma outra maneira de você calcular a área desse triângulo. É você pensar da seguinte forma. Você coloca um ângulo aqui, chama esse ângulo aqui de alfa, certo? Você chama aquele ângulo ali do vértice A de alfa e aplica o seno nesse triângulo menor aí. Aplicando o seno nesse triângulo menor, a gente vai ter o seguinte, ó, o seno de alfa é o cateto oposto pela hipotenusa. Então é o Hzinho dividido por C. Portanto, a gente chega na conclusão que o Hzinho, se a gente isolar o Hzinho, é C vezes seno de alfa. Tranquilo? Aí substituindo aqui, ó, substituindo o Hzinho aqui, ó, por C seno de alfa, a gente pode calcular a área desse triângulo desse jeito aqui, ó, que é o B vezes o H, só que o H é C seno de alfa dividido por 2. Tranquilo? Então, isso daqui é uma outra maneira de você calcular a área desse triângulo. Beleza? Que é lado, lado, seno do ângulo formado dividido por 2. BC, tá aqui, ó. Lado, lado, seno do ângulo formado dividido por 2. Você calcula a área desse triângulo. Bom, a partir dessa fórmula aqui, eu vou chegar nessa daqui, certo?
Então, como é que a partir dessa fórmula aqui eu vou chegar nessa daqui? A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a lei dos cossenos. Então, vou colocar aqui, ó, lei dos cossenos. Então, aplicando a lei dos cossenos, a gente vai ter o seguinte, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes bc vezes o cosseno de alfa. Tranquilo? Eu vou isolar o cosseno de alfa. Então vai ficar o seguinte. Vai ficar com o cosseno de alfa. Eu vou passar esse 2bc para o outro lado. Então desse lado aqui vai ficar b ao quadrado mais c ao quadrado. Então b ao quadrado mais o c ao quadrado. Aí esse a ao quadrado vai vir para cá. Então aqui vai ficar menos a ao quadrado. Tudo isso daqui dividido por 2bc. Então 2bc. Então o cosseno de alfa vale isso daí. B ao quadrado mais C ao quadrado menos A ao quadrado dividido por 2BC. Então eu isolei o cosseno de alfa. Tranquilo? Bom, aí é importante você lembrar também da relação fundamental da trigonometria. Certo? Na relação fundamental da trigonometria, a gente sabe que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, isso daqui é igual a 1. Tranquilo? Se eu isolar o seno de alfa, vai ficar o seguinte, ó. Seno ao quadrado de alfa 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Certo? Aí eu vou tirar a raiz dos dois lados e vai ficar aqui o seno de alfa é mais ou menos a raiz de 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Tranquilo? Como esse ângulo aqui é um ângulo agudo, ele está no primeiro quadrante, então eu sei que eu vou pegar só a parte positiva. Se eu sei que ele é positivo, porque ele é um ângulo agudo, então se ele é um ângulo agudo, ele está no primeiro quadrante, e no primeiro quadrante o seno é positivo, certo? Então eu pego só a parte positiva, beleza? Aí eu vou pegar esse seno aqui, que é essa expressão aqui, raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa, e vou substituir aqui, ó. Beleza? Aí vai ficar o seguinte. Vai ficar aqui a área do triângulo é BC, B vezes C dividido por 2, e multiplica o seno de alfa. Só que o seno de alfa é esse cara aqui, ó. Raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Tranquilo? Bom, eu sei o cosseno de alfa, certo? O cosseno de alfa está aqui, ó. Olha essa expressão aqui. Então eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir aqui. Só que você toma cuidado porque aqui está cosseno ao quadrado de alfa. Então esse cara aqui vai ficar ao quadrado. Tranquilo? Então vai ficar o seguinte. Então a área do triângulo vai ficar BC dividido por 2, que multiplica
a raiz quadrada desse cara aqui, ó. 1 menos o cosseno ao quadrado. Só que o cosseno vale esse cara aqui, ó. Vai ficar b ao quadrado mais o c ao quadrado menos a ao quadrado. Dividido por 2bc. E não pode esquecer que todo esse cara aqui ao quadrado. Tranquilo? Então a área do triângulo vai ficar BC sobre 2 e multiplica essa raiz aqui. Como eu tenho um quadrado aqui no numerador e no denominador, eu posso separar, né? Deixar o quadrado no numerador e no denominador, certo? Então vai ficar assim, ó, 1 menos b ao quadrado mais c ao quadrado menos a ao quadrado, tudo isso daqui ao quadrado. E no denominador vai ficar esse cara aqui ao quadrado. Só que esse cara aqui ao quadrado é 4b quadrado c quadrado. 4b quadrado c quadrado. Tranquilo? Então vai ficar o seguinte. É a área do triângulo BC dividido por 2, que multiplica esse cara aqui. Se eu tirar um mínimo múltiplo comum, vai ficar assim, ó, 4b quadrado c quadrado vezes 1, vai ficar 4b quadrado c quadrado menos essa expressão aqui, ó, b quadrado mais c quadrado menos a quadrado, todo esse cara aqui é ao quadrado, e no denominador eu tenho esse cara aqui, 4b quadrado c quadrado, certo? Todo esse cara tá na raiz, beleza? Como eu tenho a raiz no numerador e no denominador, perceba que no denominador eu posso tirar esse cara da raiz, né? Então vai ficar o seguinte. Vai ficar assim, ó. B sobre 2 e multiplica. Aí no numerador vai ficar essa raiz aqui, ó. 4b quadrado c quadrado menos b quadrado mais c quadrado menos a quadrado. Tudo isso daqui ao quadrado, certo? Eu estou deixando a raiz no numerador e no denominador esse cara vai sair da raiz. Quando ele sair da raiz, vai sair o 4 vai sair da raiz, vai ficar 2, b ao quadrado, c ao quadrado vai ficar bc, né? Então, esse cara está sendo dividido por 2bc. Perceba que eu posso simplificar bc, certo? E eu vou ter 2 vezes 2, aqui vai surgir um 4, né? Então vai ficar bc corta com bc, 2 vezes 2 vai dar 4. Então aqui no denominador vai ficar um 4, beleza? Então vai ficar o seguinte. Então vai ficar aqui a área do triângulo. Vai ficar a raiz no numerador. Esse 4b quadrado c quadrado eu vou escrever assim, ó. Vou escrever 2
B, C, tudo isso daqui ao quadrado. Concorda que eu posso fazer isso? Porque se eu tenho multiplicação aqui, basta fazer distributiva. Se eu fazer distributiva aqui, volta esse resultado, 4b quadrado, c quadrado. Tranquilo? Já vai entender porque eu escrevi assim. Vai ficar menos b quadrado mais c quadrado menos a quadrado. Tudo isso daqui ao quadrado. Tranquilo? E no denominador, a gente viu que ficou 2 vezes 2, 4. Tranquilo? Perceba, pessoal, que eu escrevi desse jeito aqui, porque se você perceber, esse cara aqui é uma diferença de quadrados, certo? E como é que a gente calcula a diferença de quadrados? Diferença de quadrados é assim, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Daqui é a mais b, que multiplica a menos b. Esse cara aqui é a diferença de quadrados. E perceba que está aparecendo a diferença de quadrados aqui, né? Então dá para a gente melhorar essa expressão. Então vai ficar o seguinte, vai ficar a raiz quadrada no numerador. Então tem diferença de quadrado, então vai ficar 2bc mais b quadrado mais c quadrado menos a quadrado. Aí esse cara multiplicado. Eu fiz a soma, agora eu vou fazer a subtração. Então fiz a soma, agora eu vou fazer a subtração. Fazendo a subtração vai ficar assim, ó. Multiplica, vai ficar 2bc menos b quadrado menos c quadrado. E agora vai ficar mais a quadrado, porque esse menos com menos vai dar mais. Então vai ficar mais a quadrado. E aí fecha parênteses aqui. Esse cara está na raiz. E aqui, no denominador, é o 4. Tranquilo? Perceba que eu tenho ó, c quadrado, b quadrado, 2bc. Lembra disso daqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui também vai ter essa mesma ideia, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então vamos arrumar isso daí, vai ficar assim, ó. Que é a área do triângulo. Vai ficar na raiz, vai ficar assim, ó. Vou colocar, abrir um colchetes aqui. Vou escrever aqui, ó. B mais C ao quadrado menos A ao quadrado. Fecha colchetes, certo? Vê se tá certo, ó. Se eu resolver esse cara aqui, vai ficar o quadrado do primeiro, tá aqui, ó, quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá aqui, ó, 2bc, mais o quadrado do segundo, tá aqui, ó, c ao quadrado. Só que sobrou esse menos a ao quadrado, tá aqui, ó, menos a ao quadrado, certo? Então fica b mais c ao quadrado menos a ao quadrado. E multiplica, aí vou colocar aqui um outro colchetes. Aí aqui eu vou escrever assim, ó, a ao quadrado. Então aqui vai ficar assim, ó, a ao quadrado menos b menos c ao quadrado. Fecha colchetes. Vamos ver se está certo, ó. A ao quadrado, A ao quadrado. Aí aqui vai ficar o b ao quadrado, só que com esse menos vai dar menos b ao quadrado, menos b ao quadrado. Vai ficar menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, só que com esse menos vai dar mais.
Então tá aqui, ó, 2bc. E aqui vai ficar o quadrado do segundo. Só que com esse menos aqui vai ficar menos. Então tá aqui, ó, menos c ao quadrado. Tranquilo? E aqui, no denominador, tem um 4. Beleza? Perceba que a gente caiu numa diferença de quadrado novamente. Tá aqui, ó, b mais c ao quadrado menos a ao quadrado. Então a gente caiu numa diferença de quadrado de novo, certo? Então vamos aplicar novamente. Então vai ficar aqui a área do triângulo. Vai ficar assim, ó, raiz quadrada. Então vai ficar b mais c mais a. Então, ó, b mais c mais a, só que o a aqui é menos, então fica menos a. E multiplica, agora, subtração, b mais c menos o menos a. Então vai ficar a, vou colocar assim, ó, então vai ficar b mais o c menos o menos a. Menos o menos a vai dar mais a. Tranquilo? E aqui, a mesma ideia. Então vai ficar a ao quadrado mais b. Aqui não é a ao quadrado, né? Aqui é a. Porque é a diferença de quadrados, né? Aí eu faço a soma primeiro. Então vai ficar a mais b menos c, que multiplica a menos b menos o menos c. Vai dar mais c. Tranquilo? Só você fazer com calma aí que você acerta. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Dividido por 4. Beleza? Bom, aí perceba o seguinte, que a mais b mais c vale 2p, certo? Onde p é o semiperímetro, tranquilo? Então a mais b mais c vale 2p, beleza? Então aqui, ó, perceba que eu tenho a mais b mais c. Então posso substituir aqui 2p, certo? Então vai ficar assim, ó, a área do triângulo vai ficar a raiz, ó, b mais c. Quem é b mais c? B mais c é 2p menos a. Ó, de novo, b mais c. E tem esse menos a, né? Mas quem é b mais c? B mais c é 2p menos a. Só que tem esse menos a aqui. Então vai ficar 2p menos 2a. Certo? A mais b mais c. A mais b mais c vale 2p. Então 2p. A mais b menos c. Quem é a mais b? A mais b é 2p menos c. Só que tem esse menos c, então vai ficar 2p menos 2c. Então 2p menos 2c. E aí eu tenho a mais c menos b. Quem é a mais c? A mais c é 2p menos b. Só que tem esse menos b. Então vai ficar 2p menos 2b. Então 2p menos 2b. E aqui no denominador tem um 4, né? Perceba que eu posso colocar o 2 em evidência, certo? Aí vai ficar assim, ó. Colocando um 2 em evidência aqui, vai ficar um 2 aqui fora. Com esse 2 aqui vai dar 4.
Colocando o 2 em evidência aqui, vai ficar um 2 aqui fora. E aqui o 2 em evidência, vai ficar um 2 aqui fora. Quando você multiplicar, vai ficar 16 com esse P aqui. Então 16P, certo? Só você colocar o 2 em evidência aqui, 2 em evidência aqui, 2 em evidência aqui. Vai ficar 2 vezes 2, 4. Esse 2 que vai vir com 2 em evidência vai dar 4. 4 vezes 4 dá 16. Só que tem esse P aqui. Aí vai ficar 16P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. E ainda tem no denominador o 4, certo? Eu vou apagar aqui, certo? A gente chegou nessa expressão aqui. Eu vou apagar aqui para a gente terminar de fazer a demonstração, tá? Se quiser tirar um print, pode tirar um print aí. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade, a gente chegou nessa expressão aqui, certo? Então vai ficar o seguinte, ó. Que a área do triângulo pode ser calculada desse jeito aqui, ó. Perceba que eu tenho 16, o 16 ele pode sair da raiz, certo? Quando sair da raiz, vai ficar 4, que multiplica essa raiz aqui, ó, P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. E aqui no denominador tem um 4. Perceba que eu tenho 4 no denominador e no numerador, posso simplificar. Logo, a área do triângulo pode ser calculada desse jeito aqui. Raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Então, como queremos demonstrar. Tranquilo? Só que relaxa que a aula não acabou, certo? Eu fiz a primeira demonstração. Tá aqui a primeira demonstração para a fórmula de Heron. Tranquilo? Então tá aí a demonstração. Bom, então vamos lá, pessoal. Dando continuidade, então agora eu vou fazer a segunda demonstração, certo? Então a gente vai pensar de uma maneira diferente, certo? A primeira demonstração eu fiz ali usando a relação do seno da área de um triângulo, né? Apliquei a lei dos cossenos, fiz a substituição e a gente chegou na fórmula de Heron, certo? Essa segunda demonstração, a gente vai fazer um triângulo, certo? E uma circunferência inscrita nesse triângulo, tranquilo? Então você tem esse triângulo aqui ABC, certo? De vértice ABC. O lado desse triângulo na base aqui BC vale Z. Esse lado aqui vale X e o outro lado do triângulo eu chamei de Y, certo? Então Z, X e Y são os lados desse triângulo aí, beleza? Do centro da circunferência até a base do triângulo, esse carinha aqui é chamado de apótema, tá? Ele é chamado de apótema. E ele, nesse caso aqui, é igual ao raio da circunferência inscrita, tranquilo? Aí qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, pessoal. Para mim calcular a área desse triângulo, eu posso pensar dessa maneira aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou separar esse triângulo em 3 triângulos. Então vou ligar do centro da circunferência até o vértice B, certo? Do centro da circunferência que estou fazendo um tracejado aqui, ó, ligando uma reta do centro da circunferência ao vértice B, do centro da circunferência ao vértice C e do centro da circunferência ao vértice A, certo?
E aí vai surgir 3 triângulos. Então perceba que surgiu 3 triângulos, né? Se eu pegar aqui nos pontos de tangência dessa circunferência, a gente sabe que é o apótema. Então se eu ligar do centro aqui, ó, é o apótema. E aqui também é o apótema. Tranquilo? Como é que eu posso calcular a área desse triângulo? Bom, eu posso calcular a área desse triângulo aqui, ó, que eu estou colocando de roxo, certo? Posso calcular a área desse triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Eu quero calcular a área do triângulo total. E a ideia que eu estou usando aqui é calcular a área por partes. Então vou calcular a área desse triângulo primeiro, certo? Que eu coloquei aqui de roxo aqui, ó. Como é que é a área desse triângulo? Então vai ficar assim, ó, a área do triângulo. A área do triângulo total vai ser a área desse cara aqui, que é base. A base é Z, vezes a altura, que é o A, dividido por 2. Tranquilo? Então tá aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2. Eu tenho a área desse triângulo aqui, ó. Agora eu vou calcular a área desse triângulo aqui, ó. É base que é o Y, vezes a altura, que é o Azinho, que é o apótema, dividido por 2. Então calculei a área desse cara aqui. E se eu calcular agora a área desse cara aqui, vai ser base, que é o X, vezes a altura, que é o A, dividido por 2. Se eu somar as 3 áreas, eu tenho a área total do triângulo. Tranquilo? Então separei esse triângulo em 3 triângulos, esse cara aqui, esse e esse. Eu somando a área desses 3 triângulos, eu tenho a área do triângulo total. Então vai ficar que a área do triângulo total. Perceba que eu tenho A sobre 2 em todos os fatores, né? Em todos os fatores não, em todas as parcelas, desculpa. Eu tenho A sobre 2 em todas as parcelas, certo? Então posso colocar o A sobre 2 em evidência. Vai ficar x mais y mais o z. Tranquilo? Então, de novo, eu tenho A sobre 2 nessa parcela e nessa parcela. Então posso colocar o A sobre 2 em evidência. E aí vai ficar x, y, z. Tranquilo? Só que x, y, z, pessoal, é o perímetro desse triângulo. E a gente viu na primeira demonstração que 2 vezes o P é igual ao perímetro do triângulo, onde P é o semiperímetro. Então 2P aqui é igual a x mais y mais o z. Então no lugar de x mais y mais z, eu posso colocar 2P. Então vai ficar aqui a área total desse triângulo. Pode ser calculada desse jeito aqui, ó, A sobre 2 vezes 2P. Posso simplificar o 2. Vai ficar aqui a área do triângulo. Pode ser calculado como o semiperímetro vezes o apótema. E o apótema é o raio da circunferência. Então é R vezes P. Raio vezes o semiperímetro. E esse raio ele é chamado de apótema também. Então tá aqui.
Tranquilo? Bom, aí eu vou fazer essa imagem de novo, só que aqui, para a gente analisar algumas coisas aqui e chegar na demonstração da fórmula de Heron. Tranquilo? Então vou fazer a imagem ali do lado. Então, vamos lá. Bom, então tá aí a imagem aí, pessoal. O desenho mais ou menos para a gente fazer a demonstração, certo? Então você tem um triângulo A, B, C, uma circunferência inscrita nesse triângulo. Tá aqui o raio dessa circunferência, que é chamado de in-raio, que também é o apótema, certo? E aqui no centro da circunferência coloquei o I, porque esse cara aqui é chamado de incentro. Lembra lá da palavra bico, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, certo? Então esse daqui é o incentro. Beleza? Bom, aí, o que eu vou fazer? Se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, e chamar esse cara aqui de X, esse cara aqui vale X, daqui até aqui, certo? Teorema do bico, certo? Teorema do bico. Então, daqui até aqui é X, daqui até aqui é X. Se aqui é Z, daqui até o vértice A é Z, daqui até aqui também é Z. E é claro, se aqui é Y, aqui vai ser Y. Tranquilo? Que é o teorema do bico. Aí, esse lado aqui, que o vértice A está olhando para esse lado aqui, o tamanho dele total, eu vou chamar de Azinho, certo? Agora esse lado aqui, que é o vértice C, está olhando para esse lado, então esse lado, o tamanho dele total vale Czinho. E aqui, onde o B está olhando, o vértice B está olhando esse lado aqui, o tamanho total desse lado aqui é Bzinho, certo? Bom, aí, quando você tem o incentro é um encontro das bissetrizes, certo? O incentro é um encontro das bissetrizes. Então, se eu traçar aqui, ó, do vértice A até o centro, esse cara aqui, ele é uma bissetriz. Então, ele vai dividir o ângulo aqui, ó, dois ângulos iguais. Por exemplo, alfa e alfa. Se eu ligar do incentro até o vértice B, esse cara é bissetriz. Então aqui, por exemplo, é beta e beta. E se eu ligar do centro da circunferência até o vértice C, esse cara também é bissetriz, porque o incentro é o encontro das bissetrizes. Então aqui, por exemplo, é θ e aqui é θ. Beleza? Bom, aí a gente já pode anotar algumas coisas aí, certo? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Então a gente já chega na conclusão aqui que 2α mais 2β mais 2θ tem que ser 180 graus. Posso dividir ambos os lados da equação por 2 e vai ter que α mais o beta mais o θ é 90 graus, certo? Então perceba que se eu pegar esses dois aqui, α mais beta e mais o θ, é 90 graus, então esses ângulos aí são
complementares, certo? E quando os ângulos são complementares, a tangente deles, a multiplicação da tangente deles vai valer 1, tranquilo? Então vai ficar aqui, ó. Se eu aplicar a tangente aqui, a multiplicação deles tem que dar 1. Então aqui, ó. Tangente de alfa mais beta vezes a tangente de θ tem que ser igual a 1. Por quê? Porque os ângulos são complementares. Quando você tem ângulos complementares, a multiplicação das tangentes tem que ser igual a 1. Tranquilo? Eu vou fazer aqui para não ficar dúvida. Tranquilo? Então, por exemplo, se tem um triângulo aqui, ó. Certo? Vou fazer essa relação aqui para vocês não ficar com dúvida. Por que que quando os ângulos são complementares, a multiplicação das tangentes é igual a 1? Tranquilo? Então você tem um triângulo retângulo, certo? Aí aqui, por exemplo, vale alfa e aqui vale beta. Beleza? Aí esse triângulo aí tem vértice A, B e C. Então esse lado aqui vale Azinho, aqui Bzinho e aqui Czinho. Tranquilo? Aplica a tangente aí. Aplica a tangente. Tangente de alfa. Quem é a tangente de alfa? Tangente de alfa é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então é C sobre A. C sobre A. Aplica a tangente agora para o ângulo beta. Aqui foi para o ângulo alfa. Tangente de alfa, C sobre A. E a tangente de beta, cateto oposto pelo adjacente, A sobre C. Então, A sobre C. O que nós sabemos desse triângulo aqui? A gente sabemos que alfa mais beta, a soma deles tem que dar 90, porque aqui eu já tenho 90. E aí o total dá 180, certo? Então, alfa mais beta é igual a 90 graus. Então, esses ângulos são complementares. Se esses ângulos são complementares, eu multiplicar as duas tangentes, vai ficar assim, ó, que tangente de alfa vezes a tangente de beta, vai ficar assim, ó, quem é a tangente de alfa? C sobre A. Quem é a tangente de beta? A sobre C. Simplifica. C com C, A com A. E esse cara aqui tem que dar igual a 1, né? Porque simplificou C com C, A com A, sobrou 1. Então a gente tem aqui a tangente de alfa vezes a tangente de beta é igual a 1. Beleza? Por isso que eu apliquei essa ideia aqui, ó. Isso daqui está acontecendo porque eu acabei de demonstrar aqui para vocês. Quando a gente tem ângulos complementares e a gente multiplica as tangentes, tem que dar igual a 1. Tá aqui, ó. Se eu somar alfa mais beta, pegar a tangente de alfa mais beta e multiplicar pela tangente de θ, como os ângulos tá dando 90 graus, então a multiplicação dos dois aqui, ó, tem que dar 1. Por causa dessa ideia aqui. Beleza? Eu vou apagar essa parte aqui que eu fiz só pra gente, só para você ter mais ou menos ideia, certo? Eu já vou aproveitar e vou apagar essa parte aqui, porque a gente vai precisar para fazer as contas, certo? Então vou apagar essa parte aqui, ó. Bom, então dando continuidade, pessoal, então mostrei a ideia
por que acontece isso daqui, né? Mostrei a ideia para vocês, então vamos continuar. Então beleza, então sei que a tangente de alfa mais beta vezes tangente de θ tem que dar igual a 1. Então vamos abrir esse cara aqui. Eu já fiz a demonstração aqui no canal sobre soma de arcos para tangente. Se você não deu uma olhada, eu vou deixar o card aí para você assistir. Então vai ficar o seguinte. Tangente de alfa mais beta é assim, ó, vai ficar tangente de alfa mais a tangente de beta dividido por 1 mais a tangente de alfa vezes a tangente de beta. E esse cara aqui está multiplicando a tangente de θ, né? Então esse cara aqui vezes a tangente de θ. E esse cara aqui é igual a 1. Beleza? Aí perceba que a tangente de θ está multiplicando esse denominador aqui, né? Tomar cuidado que a tangente de θ está multiplicando todo esse cara aqui, certo? Aqui eu tenho que fazer distributiva. Então vai ficar tangente de θ vezes tangente de alfa. Tangente de θ vezes tangente de beta. Então mais tangente de θ vezes tangente de beta. E esse cara aqui vai subir multiplicando o 1 aqui. Então vai ficar 1 vezes 1, 1. Aqui é menos, tá? Aqui é menos. Então a tangente de alfa mais beta é a tangente de alfa mais a tangente de beta. 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta, tá? Aqui eu coloquei o mais, só que aqui é menos. Porque aqui, quando é mais aqui, aqui fica mais e aqui fica menos. Quando aqui é menos, aqui fica menos e aqui fica mais, tranquilo? Então, como aqui é mais, fica mais e menos. Então, fazendo distributivo aqui, ó, tangente de θ vezes tangente de alfa, tangente de θ vezes tangente de beta, tá aqui, ó. E agora esse cara aqui vai subir multiplicando 1, então vai ficar 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes esse cara aqui, vai dar ele mesmo, tangente de alfa vezes tangente de beta. Agora eu vou passar esse menos tangente de alfa, tangente de beta, para esse lado aqui. Então vai ficar assim, ó, tangente de alfa vezes tangente de beta, que é esse cara aqui, passei para o outro lado, ficou positivo, mais tangente de θ vezes tangente de alfa mais tangente de θ vezes a tangente de beta. E esse cara aqui é igual a 1. Certo? Então a gente chegou nessa relação aí, ó, que tangente de alfa, tangente de beta, mais tangente de θ, tangente de alfa, mais tangente de θ vezes tangente de beta é igual a 1. Tranquilo? Aí você vai vir aqui e vai aplicar. Quem é a tangente de alfa? Nesse triângulo aqui, ó. Quem é a tangente de alfa? Tangente de alfa é cateto oposto pelo adjacente, certo? Tangente de θ, cateto oposto pelo adjacente. Então é R sobre Z. Então tangente de alfa é R sobre Z. Vezes tangente de beta. Quem é a tangente de beta aqui, ó? Tangente beta, cateto oposto pelo adjacente. Tangente de θ, tá aqui, ó. Quem é a tangente de θ? Tangente de θ, cateto oposto pelo adjacente. R por Y. Vezes tangente de alfa. R sobre Z
mais tangente de θ. A gente acabou de ver, R sobre Y, vezes tangente de θ. Tangente de beta, né? Aqui já foi tangente de θ, R sobre Y, agora tangente de beta. R sobre X. Tomar cuidado aí para não errar, certo? Aqui é tangente de θ, né? Tá certo. Bom, então perceba que esse cara aqui é igual a 1, certo? Eu posso melhorar isso daqui, né? Vai ficar o seguinte. R vezes R vai dar R ao quadrado, dividido por XZ, mais R ao quadrado, dividido por YZ, mais R ao quadrado, dividido por XY. Esse cara aqui é igual a 1. Tranquilo? Então ficou desse jeito aí. Se eu tirar o mínimo múltiplo comum, quem é o mínimo múltiplo comum desses caras aqui? É o X, Y, Z. Tranquilo? Então, o mínimo múltiplo comum, X, Y, Z. Quando eu fazer X, Y, Z dividido aqui, vai sobrar só o Y. Então vai ficar Y que multiplica R ao quadrado. Mas, quando eu dividir por esse cara, vai sobrar o X, né? Então vai ficar X R ao quadrado. Mas, quando eu fazer a divisão aqui, vai sobrar o Z R ao quadrado. E esse cara aqui é igual a 1. Beleza? Então o que eu fiz aqui é tirar o MMC, certo? A gente chega nessa expressão aí. Vou passar esse cara multiplicando e vou colocar o R ao quadrado em evidência. Vai ficar R ao quadrado, que multiplica Y mais X mais o Z. E esse cara é igual a X, Y, Z. Tranquilo? Bom, aí, o que a gente pode fazer aqui, né? Perceba que 2x, 2y e 2z, ó, 2x mais 2y mais 2z é igual a 2p, certo? Onde p é o semiperímetro. Se eu dividir todo mundo por 2, vai ficar aqui o p é igual a x mais y mais z. O p é o semiperímetro. Tranquilo? E aí perceba que eu posso achar o valor de x, y e z também. Então a gente sabe que p é igual a esse cara aqui. Então p é x mais y mais z. Só que eu posso achar os valores de x, y e z, né? Quem é o x? Perceba que o x vai ser o p menos o y menos o z, certo? Só que você pensa aqui, ó, eu tenho um x, tá aqui o x, quem é z mais y? Aí você vem aqui na imagem, ó. Z mais y é o b, tá aqui, ó. Z mais y, certo? Aqui é y. Z mais y é o b. Então, esse cara aqui, z mais y, vale b. Então, o x vai ser o p menos b. Quem vai ser o y? Bom, o y vai estar aqui, ó, o x mais o z. X mais o z é o c. Então, o y vai ser o p menos c. E o z vai ser o p menos a. Tranquilo? Só você pegar aqui, ó, que x mais z
é igual a C, aí depois x mais y é igual a A, e aí você vai isolando o x, o y, z, você vai achar esse cara aqui, ó, P menos B, P menos C, P menos A. Tranquilo? Então, substituindo aqui, ó, vai ficar R ao quadrado. Quem é x mais y mais e? É o P. Então aqui vai ficar P. Esse cara aqui é igual a x, tá aqui, ó, x vezes y vezes z. X vezes y vezes z vai ser a multiplicação desses caras aqui, ó. Então vai ser o PA, que multiplica, vai ser P menos A, né? P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C, certo? Multiplicação desses caras vai ser a multiplicação desses caras aqui. P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Tranquilo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar por P ambos os lados. Se eu multiplicar por P ambos os lados, aqui vai ficar um P ao quadrado, então vai ficar R ao quadrado, P ao quadrado, e desse lado aqui vai ficar um P também. Então vai ficar P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Só que a gente viu no começo da demonstração, né, que a área desse triângulo aqui, eu posso calcular desse jeito aqui, ó, R vezes o P. A gente acabou de ver no começo da demonstração que a área desse cara aqui, do triângulo total, eu posso calcular desse jeito aqui, ó, R vezes o P. O R também é chamado de apótema, certo? Então percebe que tem um R e P, só que R e P está ao quadrado, então vai ficar assim, ó, R, P, todo esse cara aqui ao quadrado, e aí repete essa expressão, né? P, P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Aí, RP, RP é igual à área do triângulo. Então, substituindo a área do triângulo, vai ficar A ao quadrado. Então, isso tira a raiz dos dois lados. E chegamos na fórmula de Heron. Quando eu tirar a raiz dos dois lados, vai ficar que a área desse triângulo pode ser calculada pela raiz de P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Como queremos demonstrar. Então tá aí, pessoal, duas maneiras aí, dois caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado, que é a fórmula de Heron, certo? E isso é muito importante a gente fazer dois caminhos diferentes para a gente aprofundar o nosso conhecimento aí, beleza? Se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque toda semana eu estou postando vídeos aqui, e aí você recebe os vídeos aí, se você ativar o sininho de notificação e se inscrever no canal. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu tiro sua dúvida. E é isso daí, pessoal. Vejo vocês até a próxima.